pessoal, estamos aqui com mais uma live da Expo Quantic Brasil 2025. Imagina, hoje teremos o nosso mestre em plantas e florais. Gente, é tanta... Nós vamos conhecê-lo, ele é doutor em ciências e daqui a pouquinho ele está chegando aqui para a gente falar com ele, porque é muita coisa boa. Olha ele chegando aí! Ô, doutor Breno, como é que vai? Tudo bom? Boa tarde, muito obrigado. Graças a Deus, tudo bem com vocês aí? Tudo ótimo. Nossa, com muita honra a gente recebe o senhor. Olha, hoje, para segurar essas duas pessoas entusiasmadas aqui, com essa ciência quântica e toda a informação que o senhor tem para nos passar, será que a gente consegue ficar aqui até amanhã cedo? Vira assim. De minha parte, eu estou bem disponível, mas ficam todos convidados, né? Para o Expo Quantic, né? 29 e 30 de março, né? Olha eu acho isso. que vai ser um verdadeiro banho de quântica, né? Se Deus quiser. Nossa, a gente está assim numa ansiedade já. Parece que o tempo poderia esticar um pouquinho, porque ainda tem tanta coisa para fazer. Mas no final dá tudo certo, né, doutor Breno? É como missão, isso é praticamente um sacerdócio nosso. E eu agradeço demais ao universo, a Deus, a tudo que tem de bom para o senhor estar aqui com a gente e trazendo esse seu conhecimento, que eu fiquei encantada com tudo que o senhor disse sobre a relação do quântico com tudo que nós temos de partículas gerando aí informação. Eu fiquei muito impressionada, até publiquei para o pessoal como trazer a informação sobre a flor, o último estágio de expansão de consciência. Eu fiquei impressionada com isso. Agora conta pra gente toda essa sua trajetória, porque tem a sua história de vida em relação ao quântico e todo esse amor que tem trazido de informação pra gente. Seja bem-vindo, doutor Breno. Muito obrigado. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí da Expo Quantic, né? Os organizadores, a idealizadora, né? Sim. Que é a Vera, não é? Isso, sou eu. Você, Vera Giglio. Giglio. Parece que tem uma coisa italiana aí, né, Vera? Tem, o maridão. Ah, o seu marido também é idealizador dessa Expo Quantic. Sim, nós dois estamos super de parabéns, porque é um tema de uma atualidade e as pessoas ainda não entraram não têm consciência do que isso representa de nada para a humanidade. Exatamente. Né? E a curadora do evento, Andréia Neres, né? Andréia Neres. Pois é, eu gostaria de agradecer vocês todos por ter me lembrado aí do nosso trabalho, né? E nós estamos mergulhados também neste tema. E tudo começou assim. Veja bem, a quântica na minha vida, ela veio também de uma guinada que eu tive. Porque a minha formação é uma formação de engenharia, sou engenheiro metalurgista, formado na Universidade Federal de Ouro Preto. Depois, por concurso, entrei no departamento de matemática, depois fui para o departamento de química, daí fui fazer mestrado na Universidade Federal de São Carlos, depois fiz o doutorado na USP, também no estado de São Paulo, e nesse doutorado, foi um doutorado voltado a substâncias de interesse da indústria farmacêutica. Eu trabalhei com 5 ativos que tinha ação neuroléptica, como químico, como formação em química, porque eu fiz química também. Então, o interesse meu lá era estudar a quântica de 5 substâncias, porque quando elas caíam dentro da sinapse neuronal, nos neurônios, nas ligações entre os neurônios, elas ficavam muito ativadas, eletronicamente muito ativadas. Então, o interesse é saber o que acontecia com essas moléculas, porque elas tinham uma ação dentro da neurologia, mas não se compreendia mesmo o mecanismo dela. Então, ali eu caí na quântica, mas numa quântica acadêmica. Eu tive a oportunidade de usar a mecânica quântica para mapear eletronicamente essas 5 moléculas, que são chamadas
benzaldeídos para substituídos. São coisas muito técnicas. Bom, mas ali já ficou a semente. Ficou uma semente. E eu não compreendi a quântica no alcance, digamos, que ela vai assim de paradigmática. A quântica, para mim, era ferramenta. Como é a matemática, como é a química, como é um aparelho. Como, digamos assim, 90% talvez dos cientistas aí, ortodoxos encaram a quântica. Porque eles não estão presos ainda. Eles querem o resultado. Eles querem resultado. Mas as consequências filosóficas, psicoespirituais, a mudança paradigmática que ela traz, eles deixam de lado. Eles não querem saber disso, eu quero o resultado. Então eu era aquele cientista assim. Quando eu volto para Ouro Preto e vou numa república chamada República Cassino, buscar uma apostila, isso em 12 de julho de 1989, encontro o livro do Dr. Bach, Cura-te a ti mesmo, aquele foi um choque profundo da minha vida. Era o dia do meu aniversário. E eu me Meu Deus. Meu aniversário. Passei a noite inteira lendo aquele livro e chorando, como se tivesse uma grande bifurcação da minha vida. Ali eu fui sacudido das minhas entranhas, da minha alma. E eu entendi que existe uma outra realidade fora desse mundo horizontal, materialista. Existe uma outra realidade. E aí eu mergulhei na terapia floral. Daí veio os florais de Minas, vieram os florais de Minas. E dos florais de Minas a grande questão. Ora, se a fórmula floral é extremamente diluída, não tem praticamente química nenhuma da planta, onde está armazenada a informação? 100 mil vezes, né? Em alguma gota, parece que está mais de 100 mil vezes. Isso. Então, onde está a informação? Como pode a informação? Né? Aí falei assim, não, então eu preciso compreender como está. Porque a minha curiosidade científica, toda aquela formação, me exigia. Porque os resultados são muito claros, são muito óbvios. Quando eu comecei a tomar florais de Bach, a minha transformação... Para começar, só de ler o livro dele, eu já me desmanchei. Na hora que eu acordei naquele dia do meu aniversário, eu falei, um presente que foi dado. Nasceu de novo. Aí parece que à medida que eu fui lendo cada essência do livrinho do Dr. Bach lá, eu fui bebendo, porque eu não li com os olhos racionais, eu li com a alma. E cada uma eu fui absorvendo à medida da sede profunda da minha alma. E eu fui mudando. Eu levantei no outro dia, eu não pensava que eu prestava atenção em flor. Prestava atenção em flor, não. Eu machista, né? Flor é coisa de mulher, coisa de enfeitar, coisa machista, né? No entanto, aquilo ali mudou minha vida completamente. Eu não era capaz de mais andar sem olhar a flor, sem prestar atenção, sem indagar, sem querer dialogar com ela. Né? Então, aí eu entrei para esse caminho dos florais, comecei a tomar os florais, senti profundamente a minha alma. Aquela essência floral Mimulus do Dr. Bach, eu era muito medroso. Então, aquilo me ajudou tremendamente, eu senti funcionando em mim. E eu falava assim, mas Mimulus não existe na flora brasileira. E, no entanto, como eu, está cheio de gente medrosa aqui nesse Brasil. Onde está a flor do nosso medo aqui? Para tratar o medo brasileiro, achei a mimosa. Eu comecei a prestar atenção naqueles locais onde as pessoas sentiam medo demais, mediações de delegacia, curvas muito acentuadas de estrada, locais onde acidentes eram muito repetitivos, locais perigosos, tinha muito assalto. Eu comecei a prestar atenção nas flores que apareciam ali. Né? Então, aí achei, falei, opa, tá aqui. Ficava sentado tão grande o medo que a flor rodeava ali. Achei a mimosa, aquela sensitiva, aquela que você esbarra nela, se encolhe toda. Né? Aquela flor... eu sei. Você conhece ela, né? Mimosa? Aquela mimosa, que a chama ela de morre João, dormideira, sensitiva. Aquela é a mimosa. Você tem uma ideia, na pandemia, em 2020, eu fiz um vídeo, todo mundo ficou morrendo de medo do planeta inteiro. Exatamente. As matas ficaram assim de mimosa. Então a pandemia não mexeu só com a humanidade, não. Mexeu com os campos, com as roças, com as florestas, retratando o medo humano. Eu filmei, no início, no primeiro mês da pandemia, eu falei assim, olha aqui, ó. Filmei, divulguei, falei assim, aqui, ó. A humanidade apavorada de medo, olha o que está acontecendo nos nossos campos aqui. Cheio de mimosa. Todo mundo encolhido, todo mundo morrendo de medo, todo mundo extremamente sensível. Doutora, ela nasce em
todos os países que Não, circundam não. em Ela tem relação... não, aí na Inglaterra, por exemplo, a flor do medo já é o Mimulus. Hum, Ela não dá lá. hum, Ela é meio típica de países tropicais. Então, a flor mais adequada para o medo em países tropicais é a mimosa. Está mais ligada à entendi. nossa gênese, né? Digamos assim, a nossa formação psicoespiritual, Uhum, né? Então, a minha questão da quântica foi entender como será que a informação da flor fica armazenada na água. Mas eu queria saber isso para valer mesmo. Porque as pessoas falam assim, é energia, é vibração, mas eu não me conformava com esses termos. Eu queria saber mais profundamente. Então aí foi o meu mergulho na quântica, mas não mais com aquela visão só acadêmica. Não, aí já digamos, com a mente já fertilizada por um caminho da espiritualidade, por um caminho assim, de uma medicina mais integrativa. Porque eu vivenciei essa transformação dentro de mim, eu queria, vamos dizer assim, entender como a informação, a energia se armazena na água, e sem compreender a quântica, isso é impossível, não tem jeito. A farmacologia clássica de substância não explica. Não tem substância. É a água. São as propriedades quânticas da água, né? Que isso consegue explicar esse fenômeno, esse armazenamento. Ou seja, é possível esculpir, é possível desenhar na água, quanticamente. Eu fiquei impressionada com a sua experiência em fazer a pesquisa, porque recentemente eu tive a informação que, por exemplo, a IBM está fazendo um computador com base nos registros de informação na água, mas na água do mar. Eu não sei se tem alguma diferença de água doce e água salgada. Eu sei que o senhor tem uma experiência com aqueles que ficaram numa ilha que não tinha água, e eles tomaram água do mar. Conta essa experiência para a gente, porque é até importante as pessoas entenderem o quanto a gente falando com a água pode reverberar isso dentro do nosso corpo. E dá a impressão que aquelas moléculas, o que se transforma é um CD de registro na água. Eu fiquei impressionada com isso. É isso mesmo. Né? Eu até sugiro, porque tem muita gente que se apega muito a Masaru Uhum. E é verdade, o trabalho dele é revolucionário. Né? Você vê que ele coloca palavras escritas num copo d'água, a água muda, o cristal dela muda, né? A intenção, a oração, tudo isso a consciência consegue interferir na água. Mas tem uma outra pesquisadora, Veda Austin, da Neozelândia, que ela pega o trabalho de Masaru Emoto, fala o seguinte: eu preciso de laboratório, eu vou levar para a cozinha. Na cozinha, nós fazemos a quântica da água. Pra você ter uma ideia, ela pega uma placa de pedra, que é um frasquinho, tipo um pires de água, põe água filtrada, põe ali e durante 30 segundos ela fala assim para a água assim: você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? 30 segundos ela fica fazendo integração. Depois ela pega essa água, são várias experiências. Nesse em particular, ela pega essa água, põe no congelador. Quando começa a congelar, ela escorre, porque ela está interessada na resposta da água próxima à superfície, nos chamados São os cristais. zona de exclusão, segundo lá as pesquisas lá do Gerald Pollack da Universidade de Oxford. Ela está interessada na água próxima à superfície. Então, ela põe para congelar 30 segundos falando quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Põe para congelar no congelador de cozinha. Escorre dali um pouquinho, quando começou a congelar, escorre, deixa congelar o restante, depois ela vai lá olhar. Está escrito lá de todo tamanho, para quem sabe o alfabeto mínimo, V-E, escrito na água, Veda Austin. Meu Deus. Aí ela pega, debaixo da outra experiência, ela pega um frasquinho de água, mesmo frasquinho, ela usa uma placa de pedra, mas pode ser um pires transparente, coloca uma fotografia, por exemplo, do melhor amigo dela, lá de baixo. 30 segundos, põe para congelar. Depois tira, tá lá o contorno dele direitinho, do rosto dele. Então, eu tentei fazer essa experiência, mas eu acho que eu coloquei muita água e eu coloquei num pirezinho assim de inox.
aí eu acho que não deu o mesmo efeito. Tem que ser alguma coisa Eu acho que transparente? tem que ser de vidro. De Tem que vidro ser de transparente. vidro e, e, e com essa preocupação de fazer a leitura bem próxima à superfície, não deixar congelar tudo, não. Aí depois você repita essa experiência. Mas veja bem, de qualquer modo, é possível então conversar com a água. É possível então, a consciência age sobre a água. Porque no nosso modelo quântico da água, a água, em qualquer lugar que haja vida, em qualquer sistema planetário que haja vida, tem que ter uma representação física do Akasha, que é o HD universal, Uhum. neste plano. Então, a água é a representação do Akasha nessa dimensão planetária nossa aqui. Em outros sistemas planetários, existirão outras águas, que é o intermediário entre o Akasha e a nossa consciência. Então, nós atingimos o Akasha principalmente pela nossa água interior. Através da nossa água interior, nós mergulhamos no Akasha, porque ela é o intermediário entre a água primordial. Você vê lá no Gênesis da Bíblia, está escrito assim: no princípio dos tempos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não tinha sido criado nada. Nada tinha Não sido tinha criado. sido. Só existia o quê? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que águas? Uhum. São as águas primordiais. É uma caixa. É uma caixa. Ali estava todo o duplo divino. Então, uma caixa é o duplo divino. E o intermediário da representação dele, do Akasha, aqui na Então, Terra, é a água. estamos aqui com a nossa água. Então, a intenção, a nossa consciência, a nossa varinha de condão. E aqui está o nosso intermediário. Claro, dentro do nosso corpo, nós acessamos esse Akasha. Internamente, nós vamos no nosso mundo interior através da água. Agora, dá para ver isso quanticamente, claro, assim, de uma maneira clara. Mas a experiência lá. Bom, existe um recorte de jornal do final do século XIX, 1800 e alguma coisa, 1895, por aí, de um jornal de Nova York, onde um navio saiu da Inglaterra, não sei de onde que ele saiu, não me lembro qual é o porto. E ali, próximo ali onde que teve o episódio do Titanic, mas é claro, foi bem antes do Titanic, Uhum. esse acontecimento, esse navio ficou à deriva e se quebrou, e ficou todo mundo ali boiando em destroços. 20 e tantas pessoas. E ficaram 30 dias sem água e sem comida. Tinha água 2, 3 dias, um pouquinho. Depois ficaram 30 dias praticamente. Quando chegou lá e foram recolhidos depois de 30 dias, estavam relativamente bem. Não tinha ninguém desidratado. E o sol. E aí foram perguntar ao capitão: mas o que vocês fizeram? Como conseguiram sobreviver no mar salgado, um gelo, uma coisa doida, o sol? Então, ele falou: depois que a água acabou, muito tempo, todos nós combinamos. Os 4 ou 5 não toparam. Eles falaram: gente, nós não temos nada a perder. Vamos mentalizar que essa água é potável, que não tem sal nela. Meu O que nós temos a perder? Não temos nada a perder. Se não der certo, não tem problema. Mas vamos ter fé, vamos. 5 ou 6 falaram: isso é besteira. E claro, sempre vai aparecer algum que não vai topar o jogo, né? Você acredita que eles beberam água durante 30 dias, sentindo que ela era Deus. potável, sem sal, e sobreviveram? Isso é Meu documentado. Deus. Isso é Isso documentado. a água do mar não pode Não beber, né? pode, não Você pode beber. acaba Uai. ficando desidratado. Claro, a pessoa está fulminada se beber água do mar por 2, 3 dias. Acho que não chega nisso. Não é? Mas sabe que quando eu era pequena, a minha mãe escutava a oração todos os dias na rádio às 18 horas. E a gente via o que ela fazia. Ela colocava um copo de água para cada um na frente do rádio. E na hora da oração, ela também fazia a oração e os copinhos ficavam ali. Os copinhos enchiam de bolinha, e isso eu já fiz na minha casa também. Você faz a oração, ele enche, parece água com gás. Ela muda, né? Ela muda a Visivelmente textura. ela muda. E agora, O gosto muda um pouco também. e
agora nós estamos com a informação da água solarizada. Eu estou fazendo a água solarizada e eu tenho sentido uma diferença na minha saúde realmente. É questão de pressão, de glicemia. Eu falei, nossa, será que eu fiquei sugestionada? Ou o que registra na água, doutor Breno, para ela ter essa propriedade da gente se sentir tão bem? Olha, quando você pega um copo d'água como este aqui, se a Hum, gente analisa quanticamente a água, e existem vários trabalhos do chamado Grupo de Milão, de um pesquisador chamado Emílio Deugildice. Ele já faleceu, mas o grupo dele continua. 50%, metade quase, da temperatura ambiente que nós estamos aqui agora, é formada de umas bolinhas quânticas chamadas de CDs, Coherence Domain, domínios de coerência quântica. Não interessa a molecularidade da água, H2O não conta dentro dessas bolinhas. Elas viram artefatos quânticos, bolinhas de tamanhos microscópicos, e a preferência dela se aderir, se a formar na superfície em contato com a água, na superfície em contato com o ar. Agora, lá no meio, fica os domínios de não coerência, a água extremamente caótica, um meu caos. Deus, Aí conta o H2O. Aí o H2O tem valor na química. Então, essa água que fica nas beiradas, nas bordas, que o pesquisador da Universidade de Washington, Gerald Pollack, estudou e vem estudando até agora, tem propriedades quânticas completamente diferentes. É nela que a informação é escrita. Essas bolinhas, chamadas CDs, Coherence Domains, a gente pode considerar como se fosse um alfabeto quântico vibracional, ou letras vibracionais, A, B, C, D, porque elas têm tamanhos e formatos diferentes, e elas vão se envelopando uma dentro da outra, formando estruturas fractais. Então, a estrutura, a água da borda de um frasco é completamente diferente da água do meio. E meu que quando Deus. você solariza ela, essa água, esses CDs, que eles vão se agrupando, se aninhando e formando SB, superdomínios de coerência quântica, ou zonas de exclusão, porque ela expulsa tudo quanto é substância que tem dentro dela e empurra ela para o meio. Quando você coloca no sol, essa zona de exclusão, ZE, ou esses domínios de coerência quântica, crescem, crescem, crescem. E eles bebem calor, eles bebem luz, eles bebem vibração. O que se justifica a homeopatia? Por que a homeopatia? O que acontece quando se faz a sucção homeopática? Você vai dando vibração, os domínios de coerência quântica se alimentam de energia caótica e crescem, crescem, até atingir o máximo domínio da água. Então, a solarização da água simplesmente é crescimento dos domínios de coerência quântica da água, aonde você pode escrever. Se você podia escrever antes só nas beiradinhas, quando ela cresce totalmente, você tem um quadro negro imenso, onde você pode pôr a mensagem que você quiser com integridade. Porque enquanto ela está pequena, sem a solarização, por exemplo, sem a homeopatia, sem ela beber energia, quando ela está ainda encolhida, lutando com os domínios, com o bombardeio dos domínios não coerentes, você escreve, mas a escrita perdura pouco, porque é um bombardeio constante que tem da parte não caótica. Quando você solariza, quando você põe um floral, quando você faz homeopatia, esses domínios crescem, crescem, crescem e perduram e assumem quase 100% do volume. Aí ela se torna o quadro negro. É praticamente a caixa está ali disponível para você, na sua imaginação, escolher na sua corrente de imagens interiores e gravar o que você quer ali. Então, por isso Meu ela se Deus. torna extremamente curativa. Então, a água solarizada é um artefato quântico. É Uhum. a água é um quadro negro. Você vai impor. Se você não colocar nada, sabe o que ela vai absorver? Tudo à sua volta. A sua Entendi. consciência, as pessoas que estão ali em volta, o cenário. Agora, se você puser flores, ela vai absorver as coisas das flores. Então, por isso que a gente faz a extração solar, floral, por exemplo, do sol, uma das formas de fazer a extração. Então, esse procedimento de solarização, ele permite com que os domínios quânticos da água vença aquela parte caótica e alcance todo o volume da água, fazendo com que ela se torne, então,
olha, um verdadeiro instrumento de cura, onde você pode esculpir uma paisagem, pode desenhar, colocar uma informação, uma oração e transmitir aquilo para o seu próprio corpo ou para outra pessoa. Impressionante, doutor Breno. Esse código que é formado como se fossem letras, já existe algum estudo para decifrar, ou ainda está muito longe disso? Algumas coisinhas já se descobriu. Olha, eu já dei curso das dimensões quânticas da água em Cruzeiro, no interior de São Paulo, dei em Caxambu, 2 em São Lourenço e dei o último Rio de Janeiro. A verdade é o seguinte, os grupos do mundo que estão estudando as dimensões quânticas da água, eles estão faltando eles dar o pulo que nós já demos aqui. Do salto quântico. Quem está mais avançado nisso aí? Nós. Modéstia à parte. Nosso grupo de pesquisa dos florais. Por quê? Nós já estamos chegando em estabelecer as chamadas... Nós já estamos quase assim chegando em propor uma anatomia vibracional, uma anatomia desses domínios de coerência quântica dentro do corpo. Se existe a anatomia física dos tecidos, dos órgãos, dos tecidos, das células, como o corpo é 97% em número de moléculas, não em volume é 70%, peso é 70%, mas em número de moléculas nós somos 97% água. 97%. Nós somos mais aguados do que a água do mar. A água é 99%. Agora, por que a gente não sai escorre? Por que a gente não escorre por aí? Porque se a gente é mais aguado do que a água do mar, nós temos mais água inteira. A água do mar tem uma percentagem enorme de sal. Então, nós temos muito mais água em termos de se contar o número de moléculas do que a água do mar. Então, já existe... Porque, veja bem, essa água, esse mosaico fractal de água ordenada, essas bolinhas vão se aninhando, né? E é por intermédio dela que nós recebemos ondas quânticas vindas do Akasha, vindas do futuro e chegam no nosso interior, mas ela tem uma estrutura fractal e ela tem um ladrilhamento, o arranjo, é como se pegasse bolinhas de ping-pong, não são todas essas bolinhas iguais. Elas são desiguais, porque elas vão se aninhando uma na outra. Mas ela tem um arranjo. Esse arranjo dela é fractal e ele é chamado de ladrilho de Penrose. Então, existe um ladrilhamento dentro do nosso organismo. Existe uma anatomia vibracional da água dentro do nosso organismo, segundo o ladrilhamento de Penrose, que é um ladrilhamento cheio de curva de Fibonacci, de proporção áurea. Ele é incrivelmente divino. E em cada órgão, esse ladrilhamento é como se fosse o ladrilho de uma casa. Você vai fazer uma cozinha, você faz aquele ladrilhamento da parede com desenhos e etc. O ladrilhamento vibracional do coração é um, o ladrilhamento vibracional da água no estômago é outro, nos ossos é outro, no cérebro é outro. E cada um é um ladrilhamento diferente um do outro, mas todos os ladrilhamentos de Penrose. Então, existe já, nós estamos propondo uma anatomia vibracional para a água. E aí nós chegamos à conclusão de que esse ladrilhamento vibracional pode ter defeitos, pode ter rachaduras, pode ter fissuras, pode ter desenhos mal feitos, que às vezes localmente parece que o ladrilho está bom, mas sistemicamente ele vai dar problema. Não tem como corrigir o ladrilhamento vibracional do corpo localmente, você só pode corrigir sistemicamente. Entende? Então, nós estamos trabalhando na patologia vibracional, na anatomia vibracional aqui. E nesses cursos eu já coloco. E eu espero nessa palestra aí, da Expo Quantic, já trazer um resumão disso tudo para vocês, entrando... Porque isso é fenomenal. É um avanço da medicina vibracional para parar de falar, vibração alta, vibração... Não! Vamos detalhar o que é isso mesmo que está ocorrendo dentro do corpo. Vamos mergulhar na vibração da água, nos seus modos, nos seus arranjos, dentro da ciência. Porque, olha, esse curso meu eu apresento, nesse último, no Rio de Janeiro, eu apresentei 460 artigos científicos. Então, Meu Deus. 460. Só que eu estou dando um anexo.
falou, gente, eu vou dar aqui, a conclusão é essa. Vocês buscam lá, depois vocês tiram a sua conclusão. A conclusão que eu tirei foi essa. Mas então todo o embasamento em artigos científicos. Então o curso tem uma base científica, mas eu não sou aquele cientista que lê o artigo científico. Eu agora sou materialista. Eu agora sou racional. Não, eu leio o artigo científico com a minha alma, na minha completude. Eu não tenho um Breno cientista e um Breno místico, não. Eu sou o tempo inteiro as duas coisas. Então eu leio esses artigos científicos e procuro mergulhar, não dou salto no escuro também não. Então, eu espero nessa palestra da Expo Quantic apresentar um resumão de tudo isso aí, porque, como eu vi, o tema de vocês abrange saúde, bem-estar, gastronomia, tecnologia e frequência. Eu vou abordar todos. Porque depois que se compreende esses aspectos quânticos da água, a tecnologia... Só um exemplo. Ó. Aqui, nessa água que está aqui, entre a superfície que está em contato com a água e 100, 200 micros para dentro da água um pouquinho, nessa camadinha que eu falei com você, que é quanticamente organizado, tem uma pilha de 150 milivolts. Se eu pegar 10 copos, eu tenho uma pilha dessa pilhazinha de 1,5 volt que a gente compra no supermercado. Qualquer ponto que você encontrar uma gota de água, tem uma pilha. Ou seja, nós temos um reservatório infinito de energia da água encostando em qualquer coisa. 150 milivolts eu tenho aqui. Qualquer gotinha de água encostou, alguém fala assim, e tanto é, eu mostro para vocês lá. Se eu colocar 2 eletrodozinhos aqui, ó, bem na superfície, outro um pouquinho mais para dentro, eu acendo uma lâmpada. Meu Deus! Aí alguém fala assim, mas vai acabar com a energia. Não. O calor do sol bombardeando aqui, o calor aqui de volta, o meu calor aqui, vai abastecendo essa pilha o tempo inteiro. Porque os domínios de coerência quântica da água, os CDs, os SDs, as zonas de exclusão, essa que é extremamente organizada, bebe energia o tempo inteiro, energia ambiental, caótica, e organiza. Por isso que eu chamo, a água é o protótipo quântico da vida, porque é aqui que está o núcleo da organização. Se a água não fosse capaz de pegar coisas caóticas, que a energia luminosa do Sol é caótica, as frequências, ela não é uma luz laser, ela é toda de frequências variadas, né? Mas quando chega aqui dentro, olha, se forma um ladrilhamento de Penrose aqui, de uma organização, é um fractal com proporções áureas e com curvas de Fibonacci, de uma organização tremenda. Sem isso, não teria vida na Terra. Exatamente. Doutor Breno, por exemplo, uma pessoa que diz, né, que não gosta muito de beber água, acaba trocando isso por refrigerante, suco, porque água é água, né? É um dos elementos que, se você misturar alguma coisa, já não é só água. Então, existem propriedades da água que se alteram muito quando pinga um limão, por exemplo, fica um tanto de tempo aí menos ácida, né? Na verdade, mais alcalina. E a pessoa que diz isso, eu não gosto de beber muita água. Eu vou confessar que eu não substituo a água, porém eu bebia pouca água. Eu tenho me policiado bastante, principalmente essa água solarizada, mas porque eu tive consciência e conhecimento da informação. Eu acho que a medicina integrativa, para absorver todo esse conhecimento, precisa realmente do nosso empenho em trazer isso nesses eventos, porque o planeta para nisso, né? Eu acho que chegou o momento da gente trazer isso como informação. Então, misturando as questões, que a gente acaba perguntando mais, misturar, por exemplo, um produto na água, o que a gente consegue modificar nisso? Olha, Que informação isso é feito no corpo? Olha, a água pura, ela é imprescindível. A água de fonte, uma água natural. E, como eu te falei, 50% caótica, 50% quanticamente organizada. Você já consegue escrever, você já consegue interferir conscientemente ou inconscientemente nela, né? Sua mão está aqui exercendo o efeito e tudo. Agora, quando você solariza, você torna ela mais, digamos assim, receptível a informações.
que você pode injetar ali. Se você não injetar, ela vai captar do meio, né? Então, assim, ela é imprescindível. A água pura, a água que eu puro é uma água potável, né? Uma água boa, de boa qualidade, né? Se possível básica, né? Mais básica, mais alcalina, né? Mas quando você agrega uma substância aqui, segundo estudos que eu até apresento nesse curso, dos russos, você se conecta com a fonte original daquela substância. Ela não, por exemplo, se eu como uma maçã, ou se eu faço um suco de um limão, você deu o exemplo do limão. Depois você fez uma limonada, ou pôs umas gotinhas de limão aqui, né? Você está bebendo. Tudo bem, nós estamos acostumados a pensar que as propriedades do limão estão ali. Perfeito, então tem ali ácido cítrico, não sei o que lá, vitamina C, essas coisas todas. Estão mesmo. Mas o mais importante não é isso. Segundo os estudos russos, você fica conectado, inclusive, com a árvore onde o limão foi colhido. Meu Deus, eu não sabia. Você fica conectado. Coisa doida. O que vai ser feito com aquela árvore lá vai te afetar. Meu Deus. Então, é preciso ter cuidado até com a nossa fonte de alimentação, porque a gente não se desconecta nela. Então, eu dou até um exemplo lá no curso. Hoje os chineses estão fazendo as fazendas de 10 andares, que é prédio de 10 andares, para comprar porco. Eles são criados em cubículos, a altura do nosso andar aqui em prédio, que é 3 metros de altura, 2,90 de altura, para a gente poder ficar em pé. Nas fazendas de porco, lá para dar produção, eles são uma altura. O trabalhador que entra lá para cuidar do porco tem que estar agachado, porque o porco é baixo. Então são alturas de 1 metro, 1,5 metro. Meu Deus. Agora, você come essa carne do porco, você fica conectada com essa fazenda, com todos aqueles princípios, com todo aquele estado de tensão. Porque há uma conexão quântica. Ela não se arrebenta. Há um emaranhamento quântico da fonte. Então, a gente precisa até ter uma preocupação até de onde vem o nosso alimento. Isso não pode virar uma neurose, porque nós estamos num mundo que não tem jeito de escapar. Eu vou chegar então no sacolão, vou falar, de onde vem essa alface? E aí o cara tá pirando. Você tem que comer, para ser um restaurante de confiança. Mas você tem que saber que, na medida do possível, nós temos que dar uma guinada civilizatória. Não é? No sentido de que quanto mais a gente puder ter consciência de onde nós estamos comendo, de onde nós estamos bebendo, da origem, se aquilo é bem cuidado, pode, assim, não resolver para a gente, mas se isso virar uma consciência coletiva, daqui a pouquinho as pessoas vão vir uma necessidade coletiva de que, uma árvore de onde eu colho fruta, aquela árvore tem que ser preservada, em todo sentido, porque não vai me afetar. Né? Vai um interessante naquela árvore lá onde eu colhi um alimento. Vai me afetar. Vai me afetar. Então, é interessante a gente saber que o que a gente coloca na água não é só química, não é só nutrientes, não é só sais minerais que me interessa aqui, não. Me interessa também a consciência que está colocada aqui. Porque a consciência entra, escreve na água com toda facilidade. Então, ou através dos alimentos, né? Ou através da própria intenção humana, ou através dos animais. Então, tudo isso é importante. Você beber uma água de um lugar lindo, maravilhoso, você está bebendo beleza. Exato. Não é? Exatamente. Mas você sabe que eu tenho isso desde pequena. Eu sempre gostei muito de vegetais, e como carne, como tudo. Mas eu sempre tive uma preocupação com o alimento que eu consumo. E isso desde sempre, não foi que comecei agora. Mas eu não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. A doutora, a Patrícia Radá, que é nossa embaixadora aí da Expo Quântica na questão da gastronomia quântica, ela tem um cuidado, ela tem um buffet de memórias que ela busca como resultado de nutrição. Para o buffet, ela escolhe tudo, ela aplica reiki, ela tem todo um cuidado para manipular esse alimento, inclusive na Expo Quântica, nós teremos um espaço para ser discutido, porque tem gente pensando que a gente vai na gastronomia quântica fazer comida, pode até ter alguma coisinha, mas não, nós vamos discutir esse tema em relação
ao que o alimento nos traz de conhecimento para que a gente tenha uma vida mais saudável. Essa discussão é que vai ser o diferencial no momento que você estiver lá na feira. Então, esteja na feira. Você viu? Mas eu entendi perfeitamente, porque quer dizer que nós estamos, então, nesse mundo onde os alimentos vêm de tudo quanto é jeito e a gente desconhece e não vai ter como conhecer. Hoje nós pegamos alimento, uma fruta que vem lá da Indonésia, um peixe que vem de sei lá de onde. Então, é claro que o seu estado de consciência, aquilo que você vai fazer, a amorosidade como você vai lidar com aquilo, a sua intenção, a sua varinha de condão, tudo isso pode ser alterado. Existem técnicas também quânticas de que fazer para elevar o padrão vibratório daquele alimento. Porque se tem água nele, você consegue interferir nele. Então, mesmo que ele tenha, digamos, assim, uma origem questionável, você repara isso. Não é? Exatamente. Então, talvez seja essa a saída nossa, né? Conhecer tudo isso. Eu fiz algumas perguntas naquele questionário que eu enviei para vocês, porque eu tenho uma preocupação muito grande, mas eu não sabia desse detalhe. Mas a minha preocupação é agradar e através do alimento. Eu adoro cozinhar. Eu gosto muito de alimentação, de saber como que lida com isso, que realmente agrada. Porque, por exemplo, uma amiga ficou doente e eu fiz ela teve Covid na época, e ela estava muito mal, isolada em casa, não tinha quem fizesse, ela estava muito ruim. Aí eu falei para ela, eu vou fazer uma sopa de inhame com shiitake. Eu não sei se ela está por aí. E aí gravei ela fazendo para ela e tudo. Aquele amor, assim, que a gente colocou, ao fazer o alimento e depois levar para ela tudo muito bem embaladinho e tudo. Eu não jantei junto com ela porque ela estava querendo se isolar mesmo. Ela não estava se sentindo bem. Olha, no dia seguinte, esta mulher não sabia o que dizer. Vera, o que você colocou nessa comida? Olha. Aí eu falei, coloquei amor, porque eu senti de fazer esse alimento. E já não é uma ou duas vezes, a gente sabe que agradar com o alimento, por isso que eu coloquei lá, porque os palestrantes que vêm têm uma memória afetiva em relação ao alimento. Então, saber se um é vegetariano, o outro é onívoro, o outro é isso e tal, eu tive esse cuidado, eu acho que você já respondeu, né? Esse cuidado de saber o que gosta, o que sente, um sabor que lembre alguma coisa, e ele vai ficar registrado na Expo Quantic, que, poxa, a Vera lembrou de mim, e eu fui muito especial para ela. A gente tem isso, né, doutor Breno? Deixa eu só te contar um caso que ilustra bem tudo isso que você está falando, a questão do alimento. Para mim também é sagrado. E uma ocasião eu ia fazer um aniversário meu, e eu fui num cara que era confeiteiro na minha cidade. Minha cidade é pequena, no interior de Minas, né? E pedia para fazer uns cajuzinhos. Não sei se você conhece um cajuzinho de amendoim. Conheço. Eles põem um amendoim moído com açúcar e tal, tem uma massinha, e põe assim um pedacinho do amendoim partido na pontinha, assim. Fica Meu marido adora isso aí, viu? Pois é. Aí eu pedi o cara para fazer, ele falou assim, ô Breno, vem cá, eu vou colocar uma música do Roberto Carlos aqui agora. Eu vou fazer esse cajuzinho para você aqui agora, com a música do Roberto Carlos. Você vai ver o que esse cajuzinho vai virar. Bom. Não, bom, esqueci disso aí, eu achei meio graça, falei, nossa, que bom, tá. Eu achei que ele tá. Eu falei assim, esse cara ama Roberto Carlos e ele vai fazer no maior prazer, no estado de alegria, escutando a música. Eu pensei nele operando. Bom, aí foi pro aniversário. Eu deixei esse pratinho de queijozinho num canto lá, meu irmão comeu tudo. Meu irmão é doido com Roberto Carlos. Comeu tudo. Você não deixou entendeu? Você entendeu aonde que chegou a coisa? Você não experimentou? Eu nunca cheguei a comer. Mas eu falei, gente, na verdade ele comeu. Foi doce do Roberto Carlos. Meu doce. Deus, que frequência é essa ligação? Olha só. Então, meu Deus.
E, Deus e do ele, céu. e ele, ele teve ondas do futuro que chegou para ele. Ele falou assim, eu vou fazer eu vou fazer esse docinho para o irmão dele. A liga, né? A liga do negócio da frequência foi o Roberto Carlos. Comeu tudo. Meu Deus. E Nós não temos. podia, e nem podia, mas não deve ter feito mal nenhum, porque ele é diabético, sabe? Meu irmão. Ai, piorou. E se eu te contar Meu que foram Deus. 50, e se eu te contar que foram 50, 50 mil. E não, fez, não aconteceu nada. não fez mal nenhum. Com aquela vibração do Roberto Carlos lá, ele curou tudo. E aquilo foi numa emanar. Não estou sugerindo nenhum aí pra gente, pra diabético nenhum, fazer isso, não. Estou contando um acontecimento aí. Mas é uma coisa que a gente vai construindo, né? É, Doutor Breno, e assim, essas diversas interpretações que a gente tem da física quântica, elas alteram essa cosmovisão que a gente tem de consciência, porque parece que esse evento, por exemplo, da Expo Quantic, as pessoas estão amando, né? Mas algumas não entendem o que é. Como é que isso a gente vai poder colocar para as pessoas para que elas tenham essa abertura? olha, por exemplo, a interpretação prevalente dentro da física quântica, nas academias e tudo, é a chamada interpretação de Copenhague. Uhum. A interpretação de Copenhague diz que a física quântica, quando eu faço as minhas contas quânticas e tudo, eu calculo a chamada função de onda, φ, função de onda. Essa função de onda, ela dá o potencial de vir a ser. Ou seja, a latência de alguma coisa existir. Então, para mim, a função de onda descreve a caixa. Todos os potenciais. Escreve a criação divina. Tudo que você imaginar é porque pode existir, mas que não existe ainda. Então, ele dá φ. Segundo a interpretação da física quântica, né, se eu estou com essa caneta aqui, isso aqui já não é φ mais, isso aqui é φ ao quadrado, isso aqui quadrou, isso aqui materializou, isso aqui está sendo observado, isso virou realidade. Então, a quântica, o φ me dá o potencial de vir a ser, o potencial, a latência de existir. A consciência, segundo a interpretação de Copenhague, é que quadra a função de onda e faz a latência de vir a ser se tornar algo observável, algo real, algo mensurável, visível. Então, esse é o jogo nessa interpretação. Ou seja, todos nós somos operadores quânticos. Se você está vendo alguma coisa, alguma consciência que teve que quadrar aquilo. A função de onda para ela passar a latência de vir a ser em ser e existir. Então, se eu imaginar que tem uma estrela lá nos confins do universo, se ela existe mesmo, alguém quadrou aquela função de onda. Teve uma consciência ali, porque se não tem uma consciência, não existe. As coisas não existem sem uma consciência para quadrar. Então, essa é a interpretação. Então, o que ela nos traz como cosmovisão? Nós construímos a nossa realidade à nossa volta. Cada um tem o seu universo particular. Não existe uma lua pública, cada um tem a sua lua. Porque existe um potencial de virar assim. Pode coincidir em certos aspectos. A casca pode ser comum para todo mundo, mas a minha lua é diferente da sua. Ela tem coisas de comuns, poeticamente comuns e tudo, mas o que eu sinto quando eu vejo a lua, só eu sinto, ela é só minha. Toda a minha volta é construção minha, porque eu sou um operador quântico. Existe uma divindade dentro de mim. Como Deus, no princípio, Deus pairava sobre as águas e ele quadrou aquela água, todo aquele potencial, aquele caixa imenso, as águas primordiais, nessa realidade que nós temos aqui, e em todas as outras que podem vir a existir, né? Nós também podemos fazer isso. Então, isso muda a cosmovisão. Ou seja, eu não posso responsabilizar nada, nem ninguém por nada aí fora. Eu que construí. Então, é minha construção. Se eu modificar o meu modo de ver, até alguém que é conflituoso comigo, eu culpo ele porque está me aprontando, está fazendo. Muda o seu modo de imaginá-lo profundamente. Ele vai saltar para um universo paralelo. E aí a outra interpretação da física quântica, a dos mundos paralelos, ou dos multiversos. É uma outra interpretação, que diz o seguinte: esse φ da função de onda aí não descreve potenciais de vir a ser, latência de existir, não. Descreve o quê? Que existem infinitas realidades paralelas. Essa que você está aí agora e vendo é que você escolheu. Por exemplo, eu decidi casar.
Ah, decidi casar. Então eu dividi o universo em dois. Um que eu casei, mas aquela escolha que eu não fiz, que eu não casei, continuo solteiro, vai no universo paralelo. Então existem infinitas versões de Breno em universo paralelo, segundo essa. Ficou sem o som, doutor Breno. Agora voltou. Não tinha ficado sem o som. É porque veio uma chamada aqui. Então, quer dizer, ela nos diz, então, ela pode nos mudar a cosmovisão de que nós temos, então, nós somos operadores e nós temos a possibilidade de ter versões alternativas sobre a gente, nós mesmos, através da nossa imaginação. Se a gente firmar muita imaginação, aquilo vai se materializar, porque a imaginação são os FIIs, são os potenciais de vir a ser. Todas as possibilidades existem no universo. Porque quando Deus criou o mundo, ele criou com tudo que era possível. Né? Então, nós temos a possibilidade de modificar o nosso universo aqui em volta, através da mudança interna nossa. Isso é pura quântica. Então, nós somos um operador que constrói a realidade, nós somos um operador que pode modificar esse universo à nossa volta, criando versões alternativas nossas. Ou seja, agora, todas as possibilidades, todas as interpretações da física quântica, elas trazem a responsabilidade para dentro. Não existe mudança externa. Isso é física clássica, mudança externa. E uma outra interpretação importante da física quântica é a interpretação translacional, em que todo contato que você tem com uma outra pessoa é trocas quânticas, trocas de informações quânticas. Então, você manda ondas, recebe ondas. Então, existe um mundo quântico reverberando o tempo inteiro, né, entre as pessoas, que não respeita tempo, que não respeita espaço. Por exemplo, eu decidi ser terapeuta. Eu espalho ondas quânticas de oferecimento de cura para o futuro, para o passado, para o lado, para todas as dimensões. Então eu viro uma fonte quântica de ondas com a minha decisão. Pessoas que estão, não importa onde, vão receber, pessoas necessitadas vão receber, não só de minhas ondas quânticas, mas vão receber ondas de terapeutas que se oferecem também, tudo quanto é canto. E ele vai ressonar, às vezes com um, com dois ou com três. Então, há uma possibilidade também de interpretar a física quântica como pontos de emissão e de recepção de ondas quânticas, que é de uma riqueza tremenda. Tudo isso muda a realidade. Não coloca o mundo como se o mundo está posto aí, ó. O mundo é isso aí. Aí eu que me viro, a alma está aqui dentro, eu que me viro. Não. Não, né? O mundo já virou uma coisa mágica, onde todos nós podemos operar, através da fé, da intenção, operá-lo quanticamente. E quando a gente tem assim, alguma dúvida em relação à prosperidade, alguns conflitos, né, de alcance, eu sei que na física quântica também a gente tem esse parâmetro em relação até a parte financeira ser uma energia. Nessa visão mais holística desse momento, a materialização desse projeto, por exemplo, você pode falar com a água? Totalmente. Totalmente? Pode falar totalmente. Isso Ela dá o caminho. Em todos os sentidos, o sentido da cura, o sentido da prosperidade. Não é? Então, engraçado, antigamente os grandes, alguns profetas, os magos, né? Os oráculos eram uma bola, né? Cheia de água por dentro, né? E eles conseguiam ver isso aí, né? Mas assim, é completamente aberto. Agora, o que a gente percebe é o seguinte: é um elemento, mas é um elemento de representação do Akasha aqui. Você pode, então, jogar uma energia de cura aqui dentro, beber, oferecer outra pessoa. E essa energia pode ser, por exemplo, é possível, até a distância, se eu operar, trazer uma flor mentalmente, através da força da consciência, impregnar ela aqui dentro, sem mesmo contato. Não há a menor dúvida. Né? Agora, isso vamos dizer, esse aqui é a representação do Akasha aqui. Ele está completamente ligado ao Akasha, a água. Mas, através
por exemplo, da educação do nosso imaginário. Porque o nosso imaginário, alguém fala assim, mas esse negócio de a caixa é muito abstrato, é muito complexo. A caixa está o tempo inteiro passando aqui dentro do miolo da gente. Quando você vem aquela corrente de imagens que passa, às vezes até aleatório, parece uma fisionomia que você nunca viu, parece umas ideias que você nunca... Você fica achando que é o pensamento, que é a razão. Acontece não é, não. comigo. É que você está mergulhado no Akasha, o Akasha está mergulhado em você. Então ele está passando aquela corrente de fi. Então o que passa é fi. Você vai escolher o que você vai quadrar. Você olha aquele monte, você está pensando o que você vai fazer, o que você vê. É uma corrente de imagens. Isso é o Akasha. O Akasha está atravessando a cabeça da gente e o coração o tempo inteiro. Então ele não está distante. Então você tem acesso através da sua representação, mas através de meditações imaginativas, prestando atenção na imaginação, ou firmando imagens futuras. Né? Por exemplo, você está com uma pessoa com um grave problema de saúde. Se você firmar, ou ela, melhor, ela própria, firmar meditativamente, né? No estado meditativo assim, ela firmar bastante lá na frente, ela curada, sentindo um bem-estar, ela consegue, se ela persistir nisso algum tempo, ela consegue pular desse universo em que ela está doente para um eu sou dela, para um outro eu sou dela paralelo, onde ela não está doente. É só colocar isso à prova. Então, você pode agir diretamente no Akasha, através da imaginação, escolhendo lá o FI que você quer, que cada FI é um universo paralelo. E você escolhe um que o seu desejo, sua vontade, seu propósito de vida. E não tem coisa moral. Você pode escolher qualquer coisa. Depois você vai estar com a divindade, conforme a sua escolha. Mas assim, FI está disponível através da imaginação para tudo e para todos. Você pode escolher firmar aquela imagem ou construir aquela imagem. Né? Você quer mudar uma pessoa que te ofende muito. Passa a imaginar com a crença mesmo de que aquela pessoa está te tratando bem. Né? Você não imagina no processo, não. Você já imagina depois, ela já ficou boa. Ela já está te tratando bem. Firma daqui num tempo, você vê. Você está fazendo um salto quântico. Você está mudando o seu universo, porque ela é fruto do seu universo. Ela está te tratando mal assim, porque você construiu o seu universo assim. Mas é possível você mudar você mesmo, você vai ver se ela não muda. Se ela não mudar direito, é porque você que não mudou direito o seu universo. Aí o ciclo volta. Aí o ciclo volta. Então, as interpretações quânticas, elas não dão, elas colocam um pouco. Se a física clássica newtoniana derrubou o ser humano, colocou como, tirou ele, a Terra não é o centro do universo, o homem é fruto da evolução, é mais um bichinho evoluído, destituiu toda a honra e toda a glória do ser humano, a física quântica restitui. Ela diz que nós somos deuses. Nós somos Deus. Aliás, não sei se você lembra lá no livro lá no Gênesis, quando Moisés, lá naquele episódio da sarça ardente, ele recebe as instruções de Deus, ele vai sair para orientar o povo de Israel, ele vira para Deus e pergunta assim, mas para o meu povo lá de Israel, quem eu vou dizer que me deu todas essas instruções? Aí Deus vira para ele e fala assim, diga a eles que foi o eu sou que te disse tudo isso, um nome que será lembrado por toda a eternidade. Diga a eles que eu sou. Então, o nome operativo de Deus é eu sou. O nome de glorificação é Deus, é Yahweh, Yahvé, não sei lá, qualquer coisa. Mas o nome operativo de Deus é eu sou. Então, e ao mesmo tempo está lá. Não useis o nome de Deus em vão. Nós falamos eu sou o tempo inteiro em vão. Porque o complemento que nós damos do sujeito, eu sou, o complemento verbal ali, a gente não se preocupa com ele. E ele que constrói esse universo toda a nossa volta. Se a gente pensar na imaginação da gente, quando ele diz assim, eu sou isso, eu sou chato, eu sou... Na imaginação lá atrás, você já fez essa imagem. E você quadrou a função de onda. Você escolheu numa caixa essa imagem eu sou e está realizando. Aí o mundo fica com você
Então, eu sou é o nome operativo. Todos nós somos eu sou. Então, todos nós somos Deus. Nós Temos não que podemos treinar. e temos que treinar. Mas se você pega de novo esse gancho e presta atenção de que tudo à sua volta é sua construção, é tudo eu sou, que a gente busca numa caixa, quadra isso aí, né? E não é na hora que a gente quadra, não, porque quando você está conversando, eu sou isso, eu sou chato, assim, e você já imaginou lá atrás e já consolidou. Então, é preciso uma reconstrução interna, interior, e quanticamente a gente consegue isso. Então, eu acho que isso é uma mudança com uma visão maravilhosa. À disposição de todo mundo. Todos nós somos Deus. Não é orgulhosamente que somos, não. Que somos mesmo. Porque Deus, quando criou todos os seres humanos, ele criou a imagem e a semelhança dele. Sim. Isso é literal. Uhum. Então, nós não somos uma alma, não está dentro do corpo aqui, não está, a alma está dentro, não está coisa nenhuma. O corpo é que está dentro da alma. Nós somos infinitos. Nós somos um universo. Tudo isso aqui à minha volta sou eu que criei. Mas então vai dar conflito, porque eu criei um outro aqui. Não. Tem coisas que são em comum por economia. Se a minha consciência operar uma transformação aqui e eu mudar para um universo paralelo, se ela não afeta essa parede vai participar do seu universo, do outro, de vários simultaneamente, porque a minha consciência não altera a minha decisão. Então, vai alterar na mudança de universo paralelo só aquilo que altera consciência. O interessante é que isso daí faz muito sentido para a gente que, quando idealiza um projeto, as pessoas que vão chegando para o projeto vem vindo com a gente. Ele vem em encontro. Eu acho que o que você está falando, vamos dizer assim, reverberar todo o projeto, por exemplo, da Expo Quantic. Quando as pessoas me perguntam, eu consigo enxergar ele pronto. Eu consigo isso aí. enxergar. É isso aí que é a operação quântica. Então, eu consigo ver pronto. Já viu todo. É só correr para o abraço que vai acontecer. E quando eu falo isso assim, nossa... Você já opera isso. Você já opera isso. Já. E quando as pessoas perguntam assim, não, mas como é que você consegue enxergar se nem tem esse caminho ainda? Eu vou na direção daquele caminho que eu estou pensando, estou colocando a coisa. É lógico que existem algumas barreiras que se lida com pessoas, e nem sempre estão alinhadas ao que você busca. O alcance de perna parece que estica mais do que você pensou, e realmente traz um pouco de preocupação, a questão da responsabilidade, de compromissos e tudo. Mas eu estou sentindo as pessoas muito dispostas a colaborar, a enriquecer, como o seu trabalho de vir, de trazer informação, de ajudar para que a gente faça até mesmo um Brasil melhor, um planeta melhor. Que maravilha, que sonho! Sim, que as pessoas possam pensar positivamente, né? Buscando mais qualidade na música, no que representa toda a nossa natureza, porque aqui a gente tem em abundância e tem muita gente que não valoriza. Então, eu acho que isso tem feito sentido para a minha vida mesmo. Buscar esses personagens que a gente consiga montar esse plano divino, porque eu percebo que as pessoas estão falando a mesma coisa de modos diferentes, pessoas que não se conhecem e têm feito um bem tão grande, sabe? Que se parar tudo hoje, eu já percebo que valeu a pena, sabe? Todo esse encontro. É que a gente, assim, precisava ficar, tô falando que a gente tinha que ficar até amanhã cedo. Vamos marcar outra live, porque é tanta informação. Aqui tem algumas perguntas de pessoas que querem saber, por exemplo, aqui o Dr. Gigli, ele quer saber quanto tempo fica fixado nessa memória na água. Tudo depende. Por exemplo, a sua força de intenção, ela é primordial.
A sua força, imagina a força de intenção manter durante 30 dias aqueles náufragos, 30 dias alimentando de uma água salgada, transformando ela em água potável. O tempo inteiro ela estava ali, a água sendo revolvida pelas ondas do mar, se salgando. Mas a intenção, a força, a vontade de viver, né, é muito grande. Se eu pegar um copo d'água, deixar aqui, sem intenção nenhuma aqui no lugar, ele vai ficar copiando o tempo inteiro. É uma filmadora, é uma gravadora, a água. Fica o tempo inteiro copiando as coisas ali em É volta. uma Alexia. Exatamente, não É houve uma intenção. Alexia. Exatamente, não houve intenção nenhuma sobre ela. Agora, quando você põe intenção, a força da sua intenção pode fazer isso perdurar dias e dias. Os domínios de coerência quântica da água costumam perdurar anos, anos e anos. Nossa. É possível, né? Então, assim, tudo depende. Por exemplo, uma ciência, uma fórmula floral preparada pelo Dr. Bach lá na década de 20, de 30, elas continuam ativas até hoje. Vai fazer 100 anos. Pode, às vezes, elas se decomporem bacteriologicamente, do ponto de vista microscópico, de asepsia, mas no ponto de vista da energia, a informação está lá. Que coisa impressionante, doutor Breno. Eu gostaria de ficar com o senhor aqui milhares de horas. Obrigado. A gente quer agradecer muito. Eu gostaria que o senhor deixasse o seu contato, os seus projetos, os seus cursos. E Cruzeiro é do lado da cidade onde eu nasci, que é Cachoeira Paulista. Mandar um beijo para o pessoal lá que estão assistindo o senhor aí. Ah, você é de Cachoeira Paulista? Cachoeira Paulista, minha família toda é de lá. Ah, meu Deus do céu, eu conheço muita gente de lá, muita não, algumas pessoas de lá. Doutora Adriana faz curso de florais com eu, pediatra. Você conhece? Bom, mas, olha, eu, assim, pessoalmente, eu não tenho nada, eu não tenho rede social nenhuma, eu sou muito fora, digamos tem assim. Florais, né? Florais de Minas, então, seria o caminho. Eu acho que Florais de Minas deve estar transmitindo essa live simultaneamente, não sei, ou vai retransmitir. Então, Florais de Minas, tanto no YouTube, os vídeos do YouTube, no Instagram e também no site. Ali tem agenda de cursos, tem essas coisas todas. Esse próximo curso que nós vamos dar agora, sobre dimensões quânticas da água, vai ser em São Paulo em janeiro, fevereiro, março, abril, em maio. Em maio nós vamos ter em São Paulo. Mas isso vai ficar bem definido, vai ser colocado na agenda de curso do nosso site. E nós de qualquer jeito, eu convido todo mundo lá na Expo Quântico. Lá a gente vai soltar essa agenda com mais detalhe. Muito obrigada, doutor Breno. Tem mais alguma? Olha, vai ficar gravado sim, viu? Tá bom. A gente vai deixar aqui. Obrigado. Olha, um grande abraço e vamos nos ver na Expo Quântica e assim, aquele abraço apertado porque é energia ali e é quântico. Muito grande. E é quântico. Muito obrigada, doutor Breno. Um grande abraço. Um abraço a todos aí. Adeus.